aí reclamando que falta efeito prático no cinema, ou que, tipo, só tem efeitos visuais, ou tá encantado com os efeitos visuais de Doutor Estranho, por exemplo, que são muito loucos. E a gente aqui vai contar pra você como começou essa história, porque a história do cinema e a história dos efeitos visuais especiais tá ali, ó, juntinho, desde sempre. E esse bloco é um oferecimento do Centro Universitário Senac, que já está com as inscrições abertas para o processo seletivo de 2017 de graduação. Então não perca tempo, porque as inscrições já estão abertas para os cursos presenciais e os cursos à distância. Tem opções de bolsas de estudo, programa de parcelamento estudantil Senac, além de descontos especiais para alunos, ex-alunos, comerciários e seus dependentes. E olha que legal, se você acabou de fazer o Enem, você pode usar a sua nota ou agendar a sua prova. Então, se você quiser saber mais sobre o Centro Universitário Senac, é só você acessar o link que está aqui na descrição deste Omelete TV. Eu lembro bem quando eu era pequeno, né? Criancinha. Eu lembro, ó, faz tempo, viu? Ó, séculos atrás. Todo mundo chamava isso daí de efeitos especiais. Hoje em dia não, hoje é efeitos visuais. Como tem muita computação gráfica, ficou separado por isso. Os efeitos visuais são tudo que é feito por computação gráfica, modelagem, É feito na pós, que é feito na pós-produção. Já os efeitos especiais são aqueles feitos, são mais mecânicos, são aqueles feitos no set, explosões. O engraçado é que hoje em dia, na verdade, o efeito visual, o efeito por computação gráfica tá no set também. Começa porque ali já, o supervisor de efeitos visuais fica no set. Eu fui num set aí que eu não posso falar porque eu estou sob embargo. Mas assim, grande parte da cena tinha o cara lá que entrava com uma bolinha, tipo, espelhada pra fazer a luz, aí entrava com outra bolinha pra, tipo, medir a luz. Os caras ficavam lá, os stand-ins, pra você ter um cara vestido de um certo super-herói aí, pra ver, pegar a cor certa. Eles ficam medindo tudo isso lá e já tem uma tela com um rascunho de como vai ser o efeito pra você ver direito a ação. Nós vamos ter o nosso primeiro exemplo de efeitos em 1895. Chocada aqui. Em um curta produzido por Thomas Edison. Thomas Edison. Thomas Edison, que é a execução de Mary Stuart, rainha da Escócia. E para fazer a execução de Mary Stuart, o que eles faziam? Porque todos os primeiros efeitos eram feitos na câmera, no mesmo filme. Então eles fizeram a cena, botaram todos os atores e pegaram uma moça vestida de Mary Stuart, botou sua cabecinha sobre o tronco, que ela seria decepada. O executor vem, faz que vai fazer o movimento, sai a moça, entra o boneco, ele corta. E aí tá lá o boneco sem corta a cabeça, você tem um efeito de uma cabeça decepada no cinema em 1895, graças a essa parada na câmera. E aí outra pessoa que vai descobrir isso por acaso é o Méliès. Méliès usou muito isso, né? Era muito mais ilusionismo do que, né, necessariamente efeito. E ele conseguiu colocar isso dentro de filme, assim. O lance do Méliès todo, ele começou a usar isso daí pra desenvolver as suas histórias, né? O que ele tava contando, né? Ele usou história pra enriquecer o storytelling dele. Vai fazer um dos primeiros filmes de terror, porque aí ele tem como fazer a assombração aparecer e desaparecer. Você tem esse recurso e aí você começa a usar outros recursos, que é tipo, que é o que eles chamam de mate. Você tapava a parte do filme pra você inserir duas cenas no mesmo, que é o que hoje é a tela azul. E aí os caras tapavam o filme, aí você, tipo, o filme que tem que filmar, aí fica só naquela partezinha que tá livre, aí depois você vai filmar a outra coisa, liberando aquele pedaço e tapando a outra. Você praticamente sobrepõe uma imagem à outra, E nisso, no Grande Roubo de Trem já aparece isso, eles tentam lá na estação e aí tem o trem chegando, que é outra cena. E é muito louco isso, porque você corria o risco de perder tudo, porque o filme tinha que ter exposição duas vezes, né? Tipo, aí depois eles conseguem, tipo, imprimir o filme mais vezes e aí você tem como projetar o filme, e aí tem, tipo, casos que eles faziam isso, tipo, até 7 vezes pra você chegar numa cena só. Acho que um dos casos mais famosos do Méliès, né? Tá aqui, não à toa, né? Viagem à Lua tá aqui, mas ele foi um cara que ele desenvolveu muito os efeitos visuais, né? Ele misturou pintura, stop motion, tudo que E a Viagem à Lua tem todos esses tem tudo isso daí assim. junto e misturado, né? Inclusive tem uma versão colorida que eles descobriram, que restauraram em 2011, que é um negócio impressionante, e era feito à mão, pintava no filme, assim. Quadro. Tem o Metrópolis também, que também tem algumas de Fritz Lang, que mistura várias técnicas também. E uma que foi usada até a questão das miniaturas virarem prédios gigantes, enfim, objetos gigantes. Isso, na verdade, usam até hoje, assim, pra muitas coisas. É chamado efeito Schuffen. Sei lá como é que chama esse alemão louco aí que desenvolveu muito, né? Era o diretor de fotografia do Fritz Lang, e na verdade esse efeito é um derivado do efeito
efeito do teatro, que você usa pra projetar o fantasma e tal, que é o que eles usam hoje até pra fazer os hologramas, assim. Isso que é muito legal de você pegar dessas histórias, porque tem coisa que usa até hoje, assim. Sim, o princípio é basicamente o mesmo. Eu lembro de um bloco que a gente fez sobre Blade Runner. Praticamente toda a cidade foi toda feita em miniatura e você tem uma noção grandiosa da cidade. Aliás, Senhor dos Anéis, a Weta fez muito isso com... Esse moço Peter Jackson, ele usou muito pra fazer, né, os anões. A proporção, né? A gente falou de miniatura, mas além das miniaturas, antes de você poder fazer, hoje a gente tem captura de movimento, né? Você tinha o stop motion, que dava vida a dinossauros no mundo perdido, que dava vida ao King Kong. E aí eram animações do Williams O'Brien, que depois a gente vai ver do Harryhausen também, que são bem famosas, do Fúria de Titãs, eu adorava os esqueletinhos. Era o que dava vida pra monstros, pra criaturas fantásticas. Você conseguia transformar aquilo e pelo formato da película, você conseguia fazer que a pessoa acreditasse que tudo aquilo era do mesmo universo. Mesmo. Assim, Não era de verdade, então? O King Kong, cara, eu acho uma das coisas mais incríveis do cinema até hoje, assim. Cara, 33! É absurdo. 33 é absurdo. isso, cara. É por isso que muita gente, eu acho, ainda gosta hoje de ver o efeito prático, assim, de ver, não uma miniatura, mas ver um animatrônico, ver que o animatrônico é nada mais do que uma evolução também do stop motion. Em 38 teve Os Lobos do Norte, que é um filme que finalmente fez a academia reconhecer os efeitos visuais como uma categoria a ser premiada, e mais lá pra frente... isso começou a se popularizar de uma vez, o stop motion e tudo mais. E aí a gente tem 20 Mil Léguas Submarinas, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, A Máquina do Tempo. Então, assim, começou a se popularizar de fato. E é também, se a gente acabar fazendo um paralelo, é quando as grandes produções de Hollywood começaram a surgir de fato, né? Tipo, ali uma década de ouro, assim, onde tudo começou a explodir, o próprio Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, enfim. E aí mais pra frente a gente vai ter outras evoluções. O que esses efeitos fazem é você tornar a imaginação possível. A gente falou do matte, que é quando pra botar mais de uma coisa na cena, mas, tipo, tem as matte paintings, que é as pinturas. Tipo, você dá perspectiva, você, tipo, não tinha como construir um cenário, você não tinha tela verde pra você botar esse cenário depois. Então você filmava a ação e depois você fazia uma tela em vidro com uma pintura com o cenário que você queria lá, deixava o espacinho que ia entrar a ação. Você filmava aquilo com o pedaço que ia entrar a ação em preto, depois você tapava tudo de novo, colocava a ação lá, e aí você tem, tipo, que fotografar várias vezes, demora vários dias pra conseguir dar movimento pra fazer um aqui. Processo, e que depois você vai ver, tipo, não tem uma costura ali, você quase não consegue perceber. Na verdade, tipo, essas técnicas, elas só foram traduzidas pro computador elas agora, evoluíram. tipo, porque você continua recortando. Eles tinham o que a gente falou do rotoscópio no programa de animação, e aí você, quando o movimento passava, aí não ia funcionar na tela lá, você tinha que fazer todo o contorno, que é o que eles chamam de traveling match. Então você vai fazer quadro a quadro. Tem a cena do Templo da Perdição que as pernas dos capangas ficavam em cima da pintura. Então eles tiveram que fazer todo o contorno. A cena em si foi fotografada 7 vezes. É tipo muito louco, é uma cena de segundos, assim. Então, e como você falou, isso evolui pro computador depois em outras proporções. O próprio Kong, ou a Ilha da Caveira que vai ter agora, eu fui lá no set, claro que eles não fizeram um King Kong, entendeu? E não foi stop motion, 100% em CGI, mas assim... Tudo que ia ser gravado tinha, ao invés de um buraco preto no filme, tinha uma tela verde muito grande, todo mundo interagia com ela. E se você ia assistir ao filme depois, né, no monitorzinho do diretor, tava sempre lá o buraco onde ele ia entrar. A Nova York dos Vingadores, né, cara? Eles reconstruíram Nova York dos Vingadores, cara. Tipo, Nova York tá ali! What's wrong with you? Assim, a gente tá falando muito de incluir coisas, mas hoje com a computação tem outra coisa, que é você tirar coisas, né? Limpar fio, limpar publicidade. Isso sim. Tipo, Isso acontece muito. E você, muito trabalho. Tipo, você vai ver principalmente em filme de época, assim, no Ponte dos Espiões, por exemplo, a grande parte dos efeitos visuais que eles tinham que fazer era tirar coisa. Você vai gravar lá na Alemanha, mas você tem que tirar, tipo, você tá, tipo, gravando um negócio que se passa numa época que não tinha tudo aquilo de anúncio, não tinha fio, não tinha não sei o quê. Aí você tem que limpar aquilo. Isso é bem interessante. Quando você vai usar cidades vazias também, isso acontece muito. O cara tem que andar numa rua, sei lá, no filme pós-apocalíptico. Não pode ter, só tem carro. Então, ele vai andar. Velho, é muito complicado você conseguir fazer isso. Eu lembro que o primeiro Extermínio, foi um filme que super... Lindo. Nossa, conseguiram fazer Londres vazia. E realmente era um efeito prático. E eles conseguiram uma diária, alguma coisa muito incrível. Eles filmavam 3 da manhã, 5 da manhã. E eles conseguiram.
Só que a maioria dos filmes, principalmente de grande orçamento, velho, os caras não vão fazer isso, eles vão filmar lá e depois tira todo mundo. Mas tem outras técnicas, muitas outras técnicas pra gente discutir numa segunda parte do vídeo. Pois é, porque nós temos um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mudou tudo que se faz de efeitos visuais. Depois nós temos Star Wars, nós temos muita coisa pra falar. Então, se você gostou, se você quer saber mais sobre a história dos efeitos, por favor, você que reclama que a gente só fala de super-herói, curte esse vídeo, assina o canal, pede pra gente fazer mais vídeo, manda pros seus amigos, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia. E é isso aí, tchau!